Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos trabalhar mais um conceito da disciplina de leitura, interpretação e produção textual. O conceito é o de contexto, uma palavrinha muito mencionada nas aulas de leitura, mas muito pouco explicada. Para que a gente possa entender inicialmente o que é o conceito de contexto, vamos então resgatar o conceito de texto, ok? O texto, como vimos em aulas anteriores, funciona como um espaço, uma oportunidade de interação. Ele é um produto da interação social entre pessoas, entre atores sociais. Toda vida que as pessoas interagem, elas produzem texto. Então, o texto surge como um espaço, como uma oportunidade de interação. E é através do texto que nós intervimos no mundo, na sociedade, que nós fazemos história e que nós construímos a nossa cultura. Então, o texto vai ser sempre uma oportunidade de interação, uma interação entre pessoas, de pessoas que estão situadas na sociedade. Bem, então o que seria o contexto? O contexto já surgiria como um conjunto de conjunturas ou circunstâncias, sejam elas materiais ou abstratas, que rodeiam o texto ou que fazem do texto um evento social. Uma vez que o texto, ele não surge por acaso, ele não surge no vácuo. O texto surge em sociedade. E uma vez que ele surge em sociedade, ele está circundado por um conjunto de conjunturas e circunstâncias que fazem do texto um evento social. Sendo assim, o contexto não é apenas um ambiente físico ou situacional da fala ou do texto. Ou seja, não é apenas aquele momento mais próximo, momento histórico, momento social, ou mesmo aquele ambiente físico em que o texto ocorre. Não, é também uma referência histórica, é também uma referência social, é uma referência cultural que fundamenta a produção do texto. Então, o contexto funciona como uma espécie de moldura situacional, uma moldura histórica, uma moldura social, cultural, familiar, em que o texto se dá. E qual seria então a relação entre o contexto e o texto, como acabamos de falar? O texto, como expliquei, sendo uma oportunidade de interação ou como um espaço de interação entre sujeitos sociais, entre atores sociais, o texto ele é um acontecimento, ele é um evento social, ele acontece em sociedade e ocorre dentro de um contexto social, histórico e cultural. Então, o texto e o contexto se relacionam. Devido ao contexto, nós produzimos textos. E os textos possuem significação em função não apenas das palavras, mas também em função do contexto em que ele se dá. Muitas das significações de um texto advêm do contexto em que ele foi produzido. Então, o sentido de um texto vai ser sempre determinado pelo contexto sócio-histórico e cultural específico onde ele ocorreu. E como o contexto se manifesta no texto? De que forma ele aparece no texto ou como ele se materializa no texto? Bem, o contexto se materializa de várias formas, mas principalmente em forma de práticas sociais. Em aulas anteriores, mencionamos o que seriam práticas sociais. As práticas sociais dizem respeito ao momento social em que as pessoas estão agindo no mundo por meio da linguagem. Por exemplo, nesta aula temos uma prática social. É um momento social específico de interação. Eu, enquanto professor, interajo com você enquanto aluno. Então, aqui há uma interação, há uma produção de texto, mas também é um momento social em que estamos agindo, mas agindo seguindo algumas regras. As práticas sociais, além de dizer respeito a este momento social de interação, também dizem respeito às regras e normas que estão embutidas nessa interação. Por exemplo, nesse momento eu estou interagindo, mas estou seguindo algumas regras, estou seguindo algumas normas que pressupõem essa interação, ou que estão pressupostas nessa interação. Exemplo, estou aqui tentando usar uma linguagem mais formal possível. Estou sendo respeitoso para com vocês. Estou tentando ser o mais claro possível. Todas essas características ou todas essas ordens tácitas ou subentendidas nessa interação chamada aula compõem isso que chamamos de prática social. Então,
A leitura de um texto vai demandar sempre o nosso conhecimento da situação em que estamos, do momento histórico em que estamos, na sociedade em que estamos situados, na cultura que possuímos e nos valores que temos. Tudo isso compõe um conjunto de conhecimentos armazenados no nosso repertório, no nosso estoque sociocultural. Então, a leitura de um texto demanda sempre a ativação desses conhecimentos que nós temos, da situação em que estamos situados, dos textos que vamos produzir em função dessa situação, em função da sociedade em que estamos, em função da história e de nossa cultura. Então, é dessa forma que o contexto se materializa. Ele se materializa no texto a partir das práticas sociais ou como práticas sociais, como o momento social em que o texto é produzido e como regras que estão embutidas nessa interação. Além disso, tanto na fala quanto na escrita, ao produzirmos textos, fazemos o uso de uma multiplicidade de recursos que não são apenas os recursos linguísticos. Ao produzir texto, eu apenas não utilizo palavras, eu utilizo um recurso ou recursos extralinguísticos muito além das simples palavras que compõem o nosso texto. Então, um texto, para ser produzido, pressupõe não apenas recursos linguísticos, como palavras, frases, mas também uma série de recursos extralinguísticos que advêm justamente do contexto. São referências históricas, são referências sociais, são referências culturais. Todo esse ambiente fora, ou situado fora do texto, compõem a significação do texto e fazem parte da produção de um texto. Para que possamos entender como o contexto interfere na produção do texto, ou como interfere na produção de sentido do texto, vamos mencionar 4 fatores ou 4 características que demonstram claramente como o contexto é importante na compreensão de um texto. O primeiro ponto é de que o contexto permite que preenchamos as lacunas do texto, isto é, permite que estabeleçamos os elos faltantes de partes do texto ou de informações que estão nele presentes por meio de inferências ponte. Ou seja, o contexto permite que a gente faça inferências ou tire pequenas conclusões de parte do texto. Como são feitas essas pequenas conclusões? A partir da consideração do contexto social, histórico e cultural em que o texto foi produzido. Ok? O segundo ponto é o de que os fatores contextuais podem alterar aquilo que foi dito. Isto é, quando consideramos os fatores contextuais ou o contexto, nós podemos alterar o que foi dito dentro do texto. É mais ou menos quando, por exemplo, falamos que alguém está colocando palavras em nossa boca, ou quando simplesmente dizemos que não foi isso que foi dito, você está tirando do contexto. Isso é uma demonstração muito clara de que se eu altero o contexto ou se eu desconsidero o contexto, eu posso alterar aquilo que foi dito dentro do texto. Vamos pegar aqui um exemplo, uma charge. Essa charge que vocês estão vendo. Temos uma charge em que, de um lado, temos uma figura possivelmente fácil de reconhecer, que seria a figura de um líder alemão chamado Hitler, que foi conhecido por praticar um regime de governo autoritário e genocida. Ele tem aqui uma frase que poderia sintetizar a postura desse líder político. Ele diz assim: estrangeiros são uma ameaça. E veja que há uma data acima, 1933. Essas informações são informações que vão permitir que a gente faça uma inferência ponte e que vai permitir a gente compreender melhor a que se refere esse texto. 1933 foi o ano da ascensão ao poder de Adolf Hitler na Alemanha. Então, a marcação 1933 é para indicar que foi neste ano que ele subiu ao poder. E essa frase sintetiza a sua política externa, a sua política para com alguns povos estrangeiros. Considerava, então, os povos estrangeiros como uma ameaça, principalmente os judeus, os ciganos, os eslavos e inúmeros outros povos que não eram povos arianos. Do outro lado da charge, nós temos o ano de 2013.
E veja que a mesma frase é dita: estrangeiros são uma ameaça. Alterando o ano, eu altero o contexto e altero também o significado dessa frase. A expressão ou a frase estrangeiros são uma ameaça já não significaria a mesma coisa que em 1933, quando dita pela figura de Hitler. Então, a pergunta que faço é: o que aconteceu em 2013 de significativo em nosso mundo, em nossa sociedade, em nossa história, que permita a gente interpretar ou reinterpretar essa mesma expressão? Veja que a figura na charge é a figura de um médico, em 2013. Em 2013, no Brasil, aconteceu a criação do programa Mais Médicos, que foi uma criação de um governo para trazer médicos estrangeiros para levar a postos de saúde, hospitais que tinham ausência de médicos ou tinham médicos insuficientes para atender a população. A reação da classe médica brasileira foi dizer então que os estrangeiros são uma ameaça, mas uma ameaça não no sentido de uma ameaça racial, mas no sentido de uma ameaça do emprego, vai ameaçar os nossos empregos, vai tirar os nossos empregos. Então o chargista, chamado Tiago Silva, mostra claramente que, ao alterar o contexto, uma mesma frase altera o seu sentido. E isso mostra claramente que a produção de sentido se realiza à medida que o leitor vai considerando aspectos contextuais que dizem respeito ao conhecimento não só da língua, mas também o conhecimento de mundo, conhecimento da situação comunicativa. Então, isso mostra que, alterando o contexto, eu altero aquilo que foi dito. Um terceiro aspecto, uma terceira característica, uma terceira forma como o contexto interfere na produção do texto, é dizermos que o contexto permite que a gente elimine a ambiguidade de alguns enunciados, dando a oportunidade de fazer uma interpretação que não seja mais equivocada. Isso significa o quê? Nós, muitas vezes, temos problemas de interpretação, não conseguimos interpretar uma informação dentro de um texto. Então, nós fazemos o quê? Nós tentamos entender o contexto em que aquela informação foi produzida. E aí nós conseguimos, dessa forma, eliminar a ambiguidade, né? A ambiguidade seria a duplicidade de sentido, ou um sentido dúbio, duvidoso, ou quando uma palavra, uma frase, ou uma expressão, ou uma informação permite ser interpretada de duas formas contraditórias. Vejamos essa frase. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se a um banco. Essa frase simplesmente, tal como está aí, pode oferecer uma ambiguidade. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se a um banco. Esse banco seria o quê? Um banco onde se tira dinheiro? Ou seria um banco onde sentamos para descansarmos? Ou seja, uma cadeira. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se a um banco. Veja que essa informação por si só não é suficiente. Precisamos considerar o contexto em que ela foi dita. Então eu trouxe aqui o restante da frase para que a gente possa compreender que essa informação pode agora ser interpretada de uma forma não equivocada. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se a um banco, pois precisava munir-se de algum dinheiro para fazer compras. Veja que se ela precisava munir-se de algum dinheiro para fazer compras, certamente este banco é o banco onde se tira dinheiro. É uma agência bancária. Agora, vejamos se como ficaria o sentido se modificássemos esse final da frase. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se a um banco, pois precisava descansar um pouco antes de enfrentar a dura jornada que teria pela frente. Ora, dessa forma, a mesma frase, em função do contexto ou das informações que estão ali vinculadas à mesma frase, acaba modificando o seu sentido. Ao chegar à cidade, a jovem dirigiu-se ao banco porque precisava descansar um pouco. Nós conseguimos entender dessa forma que se ela precisava descansar para um pouco antes de enfrentar a dura jornada que teria pela frente, então esse banco aonde ela se dirigiu é um banco em que ela precisa se sentar. É um banco onde ela precisa descansar. Então veja, mesma frase em contextos informacionais distintos. Esses contextos informacionais vão permitir que uma informação seja reinterpretada de forma diferente.
Banco, no primeiro caso, seria um banco, agência bancária, e no segundo caso seria o banco de descansar. E um último aspecto, uma última característica, um último fator que podemos aqui mencionar, ou o último exemplo de como o contexto interfere no texto, é de que os fatores contextuais explicam ou justificam por que que se diz uma coisa e não outra, por que que se disse isso e não aquilo. Ou seja, os fatores contextuais explicam e justificam por que que uma coisa é dita e outra não. Um exemplo que eu trago aqui para você é uma matéria do jornal Folha de São Paulo de 2005. A matéria se chama Protesto Globalizado e diz assim: ato reuniu também moradores de favela. Uma passeata contra a violência do Estado e das elites, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e por moradores de favelas do Rio de Janeiro, reuniu 1.200 pessoas ontem, segundo os organizadores, no centro da cidade. Os manifestantes seguravam cartazes com frases em inglês que traziam no verso a tradução em português. Uma das frases seria I have been a victim of violence. Who built the next? You? We hope not. Bem, é uma frase em inglês que foi dita em um protesto ou foi escrita em um protesto no Brasil, no Rio de Janeiro, por membros do MST e por moradores de uma favela no centro da cidade. Pergunto a vocês o seguinte: por que que foi dita uma frase em inglês em um protesto no Brasil? Os fatores contextuais vão explicar ou justificar por que que foi dito isso ou por que que foi escrito assim e não de uma outra forma. Bem, o que o contexto explica é que, certamente, esses manifestantes seguravam cartazes em inglês porque desejavam alcançar um público para além do público brasileiro. Pensaram estrategicamente que, protestando com cartazes em língua inglesa, seriam vistos, seriam lidos, teriam alcançado, assim, um público estrangeiro, levando, portanto, a uma comoção não apenas nacional, mas uma comoção também internacional. Então, o protesto no Brasil, no Rio de Janeiro, com cartazes em inglês, seria uma estratégia de comover internacionalmente outros países, a mídia estrangeira, para que assim houvesse maior pressão ao governo da cidade ou mesmo ao governo brasileiro. Então é isso, nós vimos aqui como o contexto interfere na produção do texto, vimos o que seria o contexto e vimos como ele é imprescindível na produção do texto e na construção do seu sentido. Até a próxima.